Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Popular, primeiro programa estreia aqui na TV Câmara, a TV pública de Jacareí, e tendo o prazer, o privilégio de receber aqui o presidente do Poder Legislativo, vereador Edinho Guedes, e juntamente comigo o jornalista Elton Rivas. Bom, o programa está ficando bom, presidente, sabe por quê? Porque a participação não para, né? O pessoal quer todo mundo participar e estamos recebendo, é claro, obviamente, merece aplausos, o auditório mais bonito de Jacareí. Alunos da Faculdade Anhanguera, do curso de Publicidade e Propaganda do primeiro semestre. Bom, e temos perguntas. Vamos lá, chegando mais uma aqui. Vamos lá, a nossa tribuna aqui. Olá, seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Emerson. Emerson. E qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber o que o senhor acha da demora que pessoas que precisam trabalhar encontram na hora de procurar vagas em creche e o que o poder político está fazendo para mudar essa realidade. Bom, então o problema de creche, o problema de vaga em escola, o problema de vaga em hospitais, o problema de qualquer tipo de demanda que a população tem e que não esteja sendo atendido na proporção que ela precisa, mostra uma deficiência do poder executivo, que é o poder que tem a função de executar as leis e executar o orçamento, que é o conjunto de arrecadações aí dos tributos para isso se tornar realidade. Então, nós temos, inclusive, atualmente essa deficiência, né, de falta de vagas, a cidade tem isso. E o Poder Legislativo, qual é a função dele? Como ele não tem a função de administrar, só que administra o Executivo, ele tem a função de fiscalizar. Então, nós aqui cobramos do Poder Público, do prefeito, no caso, do secretário de Educação, a ampliação desse número de vagas com a construção de novas creches. Atualmente, né, fruto da percepção do Poder Executivo e também da cobrança do Poder Legislativo, está sendo construídas hoje uma creche no Jardim Esperança, uma creche no Parque dos Sinos, uma creche aqui no Elvira, outra creche lá no Morro do Cristo, que ao todo vão totalizar aí um número de quase 500 ou 600 vagas, o que deve absorver bastante essa demanda. Então, a função do poder público, você fez uma pergunta meio aberta, né? É atender toda e qualquer necessidade da população, ponto. A função do Poder Legislativo, que é aqui o meu caso, é levar essa reclamação, que a primeira porta que é onde se bate é aqui na Câmara, né? É muito mais difícil você falar com o prefeito ou é mais fácil falar com o vereador. Então a mãe que está precisando vai lá procurar. Mas eu penso também que a gente tem um grande desafio aí, que é uma questão cultural da maternidade com responsabilidade. Até falo para as meninas novas aí, nós temos, e eu acompanhei isso, cheguei a visitar algumas creches, o número de mães que eu vi que entrega o filho na escola, chega até aí de pijama e volta para casa para dormir, é muito grande, né? Que a creche acabou virando um depósito de crianças, porque agora eu vou passar amanhã aqui tranquila. Então a creche, em tese, é para as mães que precisam trabalhar. E muitas vezes a gente ainda tem essa prática da malandragem, do jeitinho brasileiro, de se forjar um registro, de se forjar um trabalho só para ficar tranquilo em casa e deposita lá a criança para não ter dor de cabeça. Então, se não tem tempo para ter filho, não tenha filho. Toma um anticoncepcional, usa o preservativo. Agora, tem filho e depois delega para o poder público e ocupa a vaga da mãe que precisa trabalhar, porque a questão é uma questão física, né? E construir uma creche não é uma coisa que você pode fazer do dia para a noite. Você tem espaço público, tem que fazer por um tamanho grande, por um tamanho, no mínimo, razoável para se atender. Então, acho que são duas coisas. A prefeitura realmente tem que ampliar e está ampliando. Esse ano, essas 4 creches já vão ser reinauguradas. Mas eu acho que a gente tem que também pensar em ter um pouco mais de consciência, não só na hora de ter o filho, a questão do planejamento familiar, mas também na hora de forjar um documento para ocupar a vaga de uma mãe que precisa trabalhar. Respondido. Obrigado pela sua participação também. Mais uma pergunta chegando, vamos lá. Chegando por aqui. Olá, seja bem-vinda. Qual o seu nome? Paola. Paola, e qual é a sua pergunta? Então, ultimamente, hoje em dia, né, as leis estão pegando pesado, né, com os políticos corruptos, certo? Eu queria saber o que você acha sobre isso e se você já participou de alguma corrupção. Bom, primeiro assim, eu acho que não são as leis que estão pegando pesado, porque a maioria das leis que hoje regulamenta ou pune
o ato de corrupção, seja ele do político ou do servidor público, de qualquer representante, elas já existiam, só até da década de 90. O que hoje, por exemplo, nós tivemos esse ano, foi a lei da anticorrupção aplicada para a sociedade. Porque todo representante público que pratica corrupção, ele foi corrompido por alguém, por um empresário, por alguém da sociedade, que é a corrupção passiva. Então essa também deve ser combatida. Eu fico muito feliz, fico satisfeito que essa fiscalização esteja crescendo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a população, através da foto, do Facebook, das denúncias, né? O celular, que hoje você consegue bater foto e filmar com muito mais facilidade, tem ajudado muito nisso. E, graças a Deus, eu até gosto de relatar isso, bacana a sua pergunta, eu nunca participei porque não faz parte do meu perfil e nem do meu conjunto de valores, é isso que me motiva a estar aqui, e nem nunca chegou propostas para eu participar, provando que no meio político não é um meio de corrupção, porque a corrupção existe no meio publicitário também, a corrupção existe no meio das empresas, a corrupção existe para o professor, para o médico, e corrompe aquele que não tem o caráter. Então eu gosto de dizer que não existe político corrupto, não existe comunicador corrupto, não existe juiz corrupto, não existe PM corrupto. Existe uma pessoa corrupta que foi eleita, existe outra pessoa corrupta que virou policial militar, existe uma outra pessoa corrupta que virou juiz. A corrupção ela é inerente à pessoa, não à função que ela exerce. Então, se a pessoa não é corrupta, ela pode ser professora, médico, advogado, político, que ela não vai praticar corrupção. E quando você não pratica, você não atrai, porque as pessoas que têm essa índole sabem que lá não vai ter guarida. Então, graças a Deus, isso nunca chegou a mim, porque quem me conhece sabe disso. E as oportunidades que eu tive de presenciar ou saber, eu fui o primeiro a denunciar, a depor, a levar para a justiça. Pelo contrário, na minha vida eu tenho muitos exemplos de denúncias que eu fiz para acabar e punir os atos de corrupção. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Vamos lá? Mais um participante chegando aqui à nossa tribuna. Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Marcos, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor presidente, ainda nesse contexto sobre a qualidade da política, não somente municipal, mas a nível nacional, né? Qual a opinião do senhor em questão da mordomia, vamos assim dizer, que existe aí no quadro nacional, né? Além dos salários bem avantajados assim, que os candidatos têm, eles têm várias facilidades, né? Eu, inclusive, estava lendo no noticiário, foi ontem, que um projeto de lei para a Bolsa Smartphone, que seria um kit, uma verba disponibilizada para os, no caso do Congresso Nacional, né, eles terem aí acesso aos produtos top de linha. Mas isso não só o smartphone, isso investimento, alimentação, automóveis. Qual a opinião do senhor, se você acha que ainda é possível cortar essa regalia que existe, né, na política brasileira? Enfim, a sua opinião sobre esse quadro. Bom, eu discordo desse tipo de remuneração. Eu penso que a remuneração ela é justa, mas ela tem que ser o mais próximo possível do que acontece com o trabalhador comum. O trabalhador que exerce uma função. Mas daí a gente tem que comparar e comparar com funções parecidas. Então, por exemplo, um vereador. Eu acho que o vereador ele é factual a você comparar a um gerente de controle de qualidade numa empresa privada. Daí você faz análise. Por exemplo, aqui em Jacareí, a prefeitura é uma empresa privada que tem um orçamento de 800 milhões de reais, tem 223 mil clientes e 4.500 funcionários. Então, você tem que pegar o salário de um gerente de controle de qualidade numa empresa de grande porte e você vai conseguir equiparar. Hoje, esse salário seria, a última pesquisa do Estadão que eu vi, seria de 14 mil reais. O subsídio hoje do vereador, 14 mil reais com 13º, férias, FGTS. O subsídio do vereador hoje em Jacareí é de 9.300, mas não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia. Então, eu acho que a referência tem sempre que ser o mercado privado e, na verdade, acabar com essas mordomias adicionais. Aqui, eu tenho um grande orgulho de dizer que a Câmara de Jacareí não tem verba de gabinete, não tem verba de paletó, auxílio alimentação, não tem nada disso. Aqui, cada assessor tem o seu salário fixado direitinho. Nós sabemos que, por exemplo, na Assembleia do Estado de São Paulo, aqui, os deputados estaduais,
Não existe salário dos assessores, existe verba de gabinete. Então, o deputado tem lá, sei lá, 20 mil reais, ou para ter 20 assessores de 1.000, ou para ter 40 assessores de 500. Então, eu acho isso um absurdo ter esse tipo de liberalidade, porque dá margem a desvio e a corrupção. Com relação aos deputados, que são esses que geralmente têm mais mordomia, tanto estadual quanto federal, eu acho que se perdeu um pouco a mão nisso, né? Utilizaram a ideia de mudar para Brasília, que era um nada, o meio do cerrado, não tinha nada lá, então tinha que se dar muitas benesses para a pessoa conseguir se adaptar lá, mas isso foi há décadas atrás. Hoje, Brasília é uma das grandes metrópoles, tem todos os serviços, e eu acho que não cabe mais esse tipo de mordomia, aluguel para moradia e tanta regalia assim. Então eu penso que é preciso ter um corte. O Ministério Público tem combatido bastante, o Tribunal de Contas tem combatido bastante a diminuição desses cortes, mas a população tem que também cobrar isso para que essas reformas aconteçam. E eu, mais uma vez, cito a Câmara de Jacareí, é modelo e exemplo nacional no sentido de controle de gastos, publicidade de gastos, que você pode entrar no site da Câmara, você vê quanto e foi até inclusive um projeto de lei meu, o quanto cada vereador gasta, quantas xerox ele gasta, quanto ele gastou no telefone, quanto ele gastou de gasolina no carro dele. Então tudo isso é muito bem discriminado, porque só assim a gente vai conseguir equilibrar o que é necessário para aquele servidor público, que é o vereador, prestar o serviço, e o que é exagero, está sobrando e precisa ser cortado. Então eu sou contra esse tipo de excesso. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação também. Já está chegando aqui a nossa próxima participação. Próxima pergunta também, vereador. O seguinte, de que forma, por exemplo, o senhor aconselha para que a população acompanhe o trabalho municipal, o trabalho estadual e também o trabalho nacional? Dos políticos, por exemplo. Como é que ele deve acompanhar esse processo? Porque às vezes ele pode pensar que é mais fácil acompanhar por aqui apenas, deixa de acompanhar o que acontece no Estado e acompanhar o que acontece no cenário nacional. De que forma? Quais são as ferramentas que o senhor aconselha, por exemplo, a população? Pegar uma carona nessa sua pergunta também, porque muitas vezes os dados, por exemplo, do que a prefeitura gasta com saúde, com educação, são dados públicos, né, vereador? Como é que o cidadão também pode auxiliar o vereador na fiscalização? Até pegando carona na pergunta de uma das alunas que falou que a lei está mais forte, na verdade a lei está ajudando a fiscalizar, né? Então, há algum tempo foi publicada a Lei da Transparência, o Portal da Transparência, que obriga todos os órgãos públicos a publicar quanto ganha todos os funcionários, quanto gasta com tudo. Então, hoje isso é uma informação disponível no site da Prefeitura, da Câmara, é uma obrigação legal. Todos os órgãos públicos, seja estadual, federal, municipal, tem isso disponível, e se não tiver, o representante desse órgão, o presidente da Câmara, o prefeito, o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, seja ele em qual área, responde por um crime de desrespeitar a publicidade dos atos públicos. Então, isso hoje está muito mais fácil. Mas respondendo a tua pergunta em como acompanhar, existem hoje uma centena de ferramentas para isso. As TVs legislativas, TVs públicas, é um meio, mas geralmente não se tem muito tempo de assistir uma sessão de Câmara inteira. Mas, por exemplo, hoje se você escolhe um deputado estadual, um deputado federal, um senador, o próprio governador, o prefeito e o vereador, é possível, por exemplo, você entrar no endereço do Twitter dele. Todo dia ele vai twittar o que ele está fazendo, você tem como acompanhar. Entra no perfil público dele, pede para seguir, você vai estar acompanhando aquilo. Ah, mas é chato, nossa, ficar sabendo o que o cara está fazendo com o estado onde eu vivo, com a cidade onde eu vivo, eu prefiro saber a oferta da roupinha legal ou do filme que... Isso também é legal. Só que o cidadão tem que entender que ele tem direito e dever. E um dos deveres do cidadão é se manter informado para poder escolher bem quem vai representar ele. Então, usar as mídias sociais para acompanhar o dia a dia, a televisão, para ter uma visão geral. E uma dica que eu dou, que é até uma dica que eu dou para os meus alunos de direito, que fica mais fácil entender direito conversando. Fica mais fácil entender política conversando também. Então, conversem mais sobre isso. Não concorda? Externa para quem você conhece, que você não concorda e por que você não concorda. Quanto mais a gente trocar ideia sobre isso, mais a gente vai entender o assunto e mais fácil vai ser fiscalizar. Porque de repente eu não vi, mas numa conversa sua colega viu um ato, é mesmo? Aonde você viu isso? Deixa eu procurar e tal. E isso vai se tornando um hábito e cada vez mais todo mundo vai saber o que está acontecendo e a desinformação vai indo embora.
Maravilha. Temos mais uma participação. Olá, seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Meu nome é Mike e minha pergunta é sobre os manifestos. Ocorreram manifestos no Brasil inteiro, inclusive em Jacareí. Gostaria de saber a sua opinião, se foi com objetivo ou só virou modinha, na minha opinião, e se tem outras formas de reivindicar os nossos direitos. Bom, eu gostei muito dos manifestos, eu cheguei até a participar de uma das passeatas, e eu penso que esse é um dos caminhos, mas esse não é o único caminho e nem acho que esse seja o caminho mais eficiente. Ele é um dos caminhos. Eu sinto pelos atos de vandalismo que ocorreram, tenho dúvidas se são black blocs mesmo, e se até que ponto eles não podem ser infiltrados de políticos que não querem manifestações, então tenho dúvida disso. Mas eu acho que foi super salutar, eu acho que foi um primeiro passo, mas só ele é muito pouco. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook que eu achei triste, engraçada, mas muito real. Em 2 frases ela resumia o que aconteceu. Ela falava, o gigante acordou. E embaixo, agora ele está sentado trocando figurinhas, colando figurinhas da Copa. Tipo, verdade, o gigante acordou, mas a boa parte da galera que estava lá agora está trocando figurinha da Copa. Ou seja, já está totalmente alienado do que aconteceu. Então foi importante a participação? Foi. Mas só aquilo não adianta, porque não dá para você ficar queimando pneu todo dia, fazendo passeata todo dia. Nem dá, porque as pessoas precisam trabalhar, estudar e tal. Então, talvez a própria constatação de que não teve muito foco, na verdade teve um foco que foi a questão do passe livre e tal, acho que foi importante abrir a discussão do transporte público, acho que isso foi muito positivo. Mas depois a continuação foi aquilo que eu falei, quando a gente fica muito tempo sem falar, quando fala a gente quer falar de tudo. Talvez eu acho que a continuação disso, acho que a Copa vai ser uma grande oportunidade, eu estou torcendo para que tenha muita manifestação na Copa, para que as pessoas, mas manifestação com foco, que a gente possa começar a manifestar e cobrar o que a gente quer, porque ficar falando só o que a gente não quer, não adianta. Não quero isso, não quero isso, não quero... Ah, tá bom, você está me informando, mas o que você quer? E para saber o que você quer dá mais trabalho. Para saber o que você quer, você tem que se informar, para saber o que você quer, você tem que debater. Então talvez a gente esteja passando por esse momento de maturação, mas eu acredito muito na participação popular, acredito que foi muito importante esse início, torço para que isso continue, mas eu quero muito que essa manifestação chegue na urna. Mas não chegue na urna em voto nulo, porque existe essa aberração jurídica que algumas pessoas falam no Face, que se todo mundo votar nulo tem que fazer outra eleição, tal. Já é uma mentira isso, não é verdade. Mas até, vamos viajar nessa mentira. Se fosse verdade, todo mundo vota nulo, faz uma segunda eleição. Quem quer se candidatar nessa segunda eleição? Políticos. Então, que diferença fazer? A gente dar um pouco mais de trabalho? Quem ia bancar isso? E pior, a gente ia causar mais prejuízo, porque uma eleição custa milhões. Então, a gente fazer o governo gastar 2 vezes uma eleição. Então, a solução não é fugir, a solução é participar na rua, mas é importante que essa manifestação chegue até a urna por meio de votos conscientes. Seja em quem for, mas vote de forma consciente, sabendo o que você está fazendo. Esse é o caminho. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Bom, nós, infelizmente, o tempo passou rápido aqui. Muito bom esse primeiro programa. Primeiro, Tribuna Popular, né, o nosso programa, um espaço aberto, onde temos um contato maior com a população e, claro, também com aqueles que estão aqui dirigindo a nossa cidade. E queremos já agradecer aqui ao presidente da Câmara de Vereadores de Jacareí, vereador Edinho Guedes. Agradecer também a presença do jornalista Elton Rivas. Passo para o Elton agora para fazer suas considerações finais, alguma pergunta? Daniel, já que a tribuna é popular, eu gostaria de ceder as minhas considerações finais. Eu vejo que tem mais, pelo menos, acho que mais um aluno, mais 2 alunos gostariam de fazer uma pergunta. Então, vamos lá, então. Passo para eles me representarem. Olá, meu nome é Marina. E queria perguntar para o senhor, né, em relação à saúde pública, o que você me diz sobre a situação da Santa Casa? Então, a Santa Casa, para quem não sabe, não é um hospital público, né? A Santa Casa é uma ONG, é uma instituição filantrópica, e que, infelizmente, pela a prefeitura nunca ter, desde quando existe Jacareí, construído um pronto-socorro municipal, a prefeitura era obrigada a alugar o pronto-socorro da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica. Por má gestão dessa entidade filantrópica, há alguns anos atrás, ela passou a ficar devendo para o INSS, para a Caixa Econômica Federal. E quando uma entidade filantrópica ela tem dívidas públicas, ela não pode receber dinheiro público. E a prefeitura foi obrigada a intervir na Santa Casa e assumir a gestão da Santa Casa. Só que é muito difícil, tem até aquele ditado que a nossa avó fala, bolo com 2 mãos não cresce. E lá a prefeitura está fazendo a gestão de algo que não é dela, de funcionários que não é dela, e existe um conflito de gestão muito grande lá.
Então o preço que a Santa Casa é o melhor que nós temos hoje, mas a grande saída é a construção de um pronto-socorro municipal e a construção de um hospital municipal. O pronto-socorro municipal, depois de mais de 360 anos de existência na nossa cidade, pela primeira vez está sendo construído lá do lado do Parque da Cidade, e foi aberta uma licitação para a construção do hospital municipal. Daí sim nós vamos ter um equipamento de saúde que é da prefeitura, com servidores da prefeitura e gerido 100% pela prefeitura. Vai ser muito mais fácil fazer essa gestão. Eu acho que a situação da Santa Casa não é boa, ela sofre de um problema de gestão interna e essa gestão ela tem que ser melhorada com os serviços que é prestados lá. Mas é importante desmistificar isso, porque não existe só a Santa Casa que atende a população de Jacareí. Por exemplo, a prefeitura percebendo que a maternidade da Santa Casa não atendia bem, ela simplesmente falou, então eu vou começar a pagar para um hospital que atenda melhor. E passou, então, o Hospital São Francisco a fazer todo o serviço de SUS para a maternidade. Você vê muita gente, nossa, fecharam a maternidade da Santa Casa. Grande coisa. A prefeitura ela tem que investir aonde presta serviço com qualidade. Se o Hospital São Francisco, que é outra entidade filantrópica, atende melhor, lá que vai colocar o dinheiro público. Então, a Santa Casa, até o nome, né, enche a gente de emoção, ela é muito mistificada, como se fosse uma coisa que, nossa, nós precisamos de qualquer jeito fazer funcionar a Santa Casa como se ela só fosse a única solução. Não. A saúde é o bom funcionamento dos postos de saúde, porque, por exemplo, 30% do atendimento da Santa Casa poderia ser feito nos postos de saúde. Culturalmente, a população está com uma dor de cabeça, vai lá tomar Novalgina na Santa Casa e aumenta a fila do cara que precisava estar na Santa Casa, vai ficar esperando. Se ela tivesse ido no posto de saúde do bairro dela, ela nem precisaria atrapalhar ou aumentar o tempo de espera lá. Então, a gente tem esses dois casos e penso que a saída, a solução para esse tipo de atendimento de emergência vai ser a construção do nosso pronto-socorro que está em andamento e do nosso hospital. E, enquanto isso, a gente vai ter que usar o pronto-socorro da Santa Casa e fiscalizar e cobrar e brigar o máximo possível para que esse serviço seja o melhor até que isso fique pronto, esses equipamentos nossos, que serão nossos e não mais emprestados de uma entidade. Certo. Obrigada. Obrigado pela sua participação também. Mais uma pergunta? Vamos lá. Mais um participante chega na nossa tribuna. Olá, seja bem-vindo. E qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Elton Vinícius. Eu gostaria de saber quais são as responsabilidades e as obrigações dos vereadores com relação à saúde de Jacareí, e os mesmos sabendo da necessidade da cidade, se eles podem pedir a contratação ou até a construção de postos de saúde ou algo do tipo para melhorar a saúde da cidade. Então, é legal a sua pergunta porque você me dá a possibilidade de eu responder de uma forma geral também, não só com o serviço de saúde. A função do vereador é fazer lei e fiscalizar a prestação de todos os serviços. O serviço de saúde é um dos tipos de serviço. Tem o serviço de educação, foi falado da creche aqui, serviço de mobilidade urbana, os ônibus públicos. Mas o vereador, até por respeitar uma obrigação constitucional, diz que os poderes, nós temos 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Os 3 poderes, eles são independentes e um não pode influenciar nem mandar no outro. Então o poder legislativo, ele não tem o poder de mandar o poder executivo fazer nada. Ele pode indicar. Por exemplo, aqui chega muita reclamação para a gente da população sobre os diversos tipos de serviço. Nós falamos, prefeitura, por favor, tome iniciativa de resolver esse problema. Se o prefeito quiser, ele resolve. Se ele não quiser, ele não resolve. Porque só ele tem o poder, pela Constituição, de executar a prestação de serviço ou a obra. Então aí está a grande importância da escolha do prefeito. E mais que isso, que é uma coisa que as pessoas não pensam, analisar quem o prefeito escolhe para ser o secretário de Educação, o secretário de Saúde, se essa pessoa é uma pessoa qualificada, porque foi ele que escolheu. Só para dar um exemplo, você ter uma noção de tamanho. A Secretaria de Educação da Prefeitura de Jacareí, ela tem hoje o tamanho de Caçapava, de toda a gestão pública da Prefeitura inteira de Caçapava. O tamanho do orçamento da Secretaria de Educação de Jacareí é o equivalente ao orçamento e o tamanho da gestão pública de Caçapava. Você tem uma noção do tamanho que é Jacareí. Então hoje o secretário de Educação, que é uma pessoa nomeada pelo prefeito, ele tem tanto poder quanto um prefeito de uma cidade igual Caçapava. Então é muito importante que na hora da escolha do voto a gente também questione quem vai ser seu secretário. Isso é uma coisa que ninguém pergunta na eleição, né?
Ah, você vai ser eleito, tá? Quem vai ser seu secretário de saúde? Ele tem capacitação? Ele tem formação? De tanto não perguntar, essas escolhas são feitas muitas vezes até meses depois da eleição. Isso deveria ser antes, né? Que eu quero administrar e vou administrar com esse time. O Felipão não tem que dar a escalação do time inteiro para ele poder jogar o jogo? Por que o nosso representante não pode dar a escalação do time inteiro que vai administrar a nossa vida? Então, o vereador ele tem a responsabilidade de cobrar, de acompanhar o que não está dando certo, só que infelizmente não tem o poder de mandar fazer. Que infelizmente é uma coisa que a população muitas vezes não entende e acha que o vereador, vereador, por que você não resolve isso e tal? Mas a gente não tem esse poder, só quem pode fazer é o poder executivo. A gente tem o poder de cobrar, ajudar, participar da passeata e tal, mas fazer, executar só o poder executivo. Certo. Obrigado pela sua participação também. Bom, no nosso tempo agora realmente se esgotou. Queremos mais uma vez agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Edinho Guedes, e fazer suas considerações finais aqui. Bom, primeiro eu queria parabenizar o nível do debate aqui da galera de comunicação da Anhanguera. Eu gostei muito o nível das perguntas, né? E dizer que foi um grande prazer. Eu gosto muito de ter esse contato direto, rolar esse papo reto aí, bem claro, para que a gente possa, através das pessoas que estão aqui, acompanhar a nossa conversa. Podia ser uma conversa de roda na faculdade e aproveitar dos assuntos que nós debatemos aqui para se esclarecer e ter uma visão mais clara e mais consciente de como funciona a vida dela diante da administração pública, porque não tem como viver em sociedade e não ser influenciado pela administração pública, é ela que cuida da nossa vida. Então é muito importante, é um dever de todo cidadão saber como isso funciona. Então, parabéns, foi muito legal, agradecer também a participação de vocês e parabenizar a Câmara pela ideia de criar, a TV Câmara pela ideia de criar esse programa e que seja com os próximos vereadores, com as outras autoridades que vierem aqui, tão produtivo quanto foi hoje. Então, vida longa ao Tribuna Popular da TV Câmara Jacareí. Maravilha, obrigado. Agradecer também. Jornalista Elton Rivas, muito obrigado pela sua presença aqui também. E agradecer também aos alunos da Faculdade Anhanguera, do curso de Publicidade e Propaganda. Obrigado e sucesso também para vocês. O programa Tribuna Popular vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação e queremos saber também a sua opinião. Participe com a gente. Você que ainda não curtiu a página da TV Câmara no Facebook, acesse facebook.com/TV Câmara de Jacareí. Dê sua opinião, dê a sua sugestão e participe sempre acompanhando o trabalho do Poder Legislativo. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.